Emerson Pansieri já tá por aqui pra gente falar do cabuloso, porque amanhã tem esse clássico do futebol brasileiro. Como tá sendo a terça-feira da Raposa? Conta pra mim, Pansi, um abraço. Um abraço pra você também, Rafa, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, Nath Fiuza, Grande Alê, todo mundo que tá aqui sintonizado com a gente, porque o Cruzeiro vai fazer um trabalho hoje à tarde. Esse trabalho vai definir a equipe que vai a campo amanhã contra o Grêmio. Fica uma dúvida, Rafael, sabe por quê? Olha só, o duelo contra a equipe do Racing, o Cruzeiro teve que correr muito, né? O time teve que correr muito ali depois que tomamos os 2-0 e um calor intenso, tem um desgaste, então não dá pra cravar. Você me perguntar, senhor Pansieri, eu posso cravar o time que foi a campo no sábado? Eu falaria não dá pra cravar. Primeiro porque tem essa questão do Wallace, nós debatemos muito ontem aqui, eu acho que ele não começa como titular. Eu vou na linha do que o Alê disse ontem, também no bastidores, enfim, com o Romano. Eu acho que ele não começa como titular. É uma possibilidade até pro Lucas Silva começar esse jogo. Agora tem outras peças, né? Que teve aí, cada um desses atletas teve aí um desgaste. Vamos ver um mais acentuado, outro menos. Então, vai depender dessa conversa, desse trabalho hoje. Aí tem uma análise da preparação física. Não dá pra fazer trabalho em campo, Rafa, não dá, esquece, não tem como, você vai correr ali, não, é vídeo, você pode ir pra campo pra simular ali movimentação, mas pra fazer um trabalho mesmo, como o Cruzeiro fez nos últimos dias, na preparação pro duelo contra o Corinthians e para o duelo contra o Racing, não dá tempo, né, é um trabalho bem mais leve. Então essa é a programação do Cruzeiro, treino à tarde, depois os jogadores ficam concentrados pra essa partida contra o Grêmio. O Cruzeiro não tem o Kaique e o Cruzeiro não tem o Ramiro, jogadores que estão suspensos para esse confronto. Então, Gabriel Veron, Caio Jorge, Matheus Pereira, vamos ver. Da questão legal e de regulamento, tudo bem, podem jogar, mas vamos ver se estarão, assim como os outros atletas, prontos para o jogo em relação à parte física. Vamos colocar aí o William jogando demais, de número de jogos, né? Número de jogos. Será que suporta mais um? Enfim, são situações que vão ser vistas pela preparação física do Cruzeiro hoje. Rafa? É isso, tem que se preparar porque são jogos decisivos para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, até porque esse miolo de tabela com várias equipes ainda brigando por vaga na Libertadores. O que a gente sabe é que pode virar até um G8, né, Ale? Caso o Botafogo, que é o líder, conquiste o título, mas o Cruzeiro não pode ficar dependendo de virar, né? Não pode ficar contando com o que ainda vai acontecer. Aliás, é provável, né? Um pouco provável que a torcida do Cruzeiro torça pro Botafogo no sábado. A grande possibilidade. Você acha que pode acontecer? Sim, claro. Mas se não fosse pelo G8, não, né? Você acha que não, né? Não. Realmente a torcida do Cruzeiro vai ser para que isso aconteça. Sabe por quê? O Bahia tá num viés de baixa, assim, né? Aliás, os caras estão atrás do Rogério Ceni para pegar ele, né? Protesto da torcida organizada, inclusive xingando a diretoria da SAF, pedindo pro Rogério Ceni entregar o cargo. Não sei se isso vai acontecer, porque o próprio, não sei se o Cadu Santoro ou o diretor lá falou que o trabalho do Ceni é igual ao do Guardiola. Porque o Guardiola esse ano tá mal, né? Por isso, deve ser por isso. Tá, isso explica muita coisa. O City tá passando por um momento que ele não tá acostumado. Mas enfim, o Bahia tá em baixa, mas o Corinthians, 6 vitórias seguidas, 7 jogos sem perder, é difícil você imaginar que o Corinthians não consiga manter essa toada aí, né? Porque o time engrenou. Tá com confiança, tem bons jogadores. Então, eu acho que pro Cruzeiro realmente seria importante, não só, né, que esse número de classificados aumentasse, mas que ele voltasse a vencer, né? Jogar bem, vencer, convencer, porque o Cruzeiro só depende dele. Só depende do Cruzeiro. Então, a expectativa é que volte a jogar bem, volte a vencer, e tem tudo para isso acontecer já contra o Grêmio. Só relembrando, né, Pansieri, a sequência de jogos aí do Cruzeiro até o fim do Campeonato Brasileiro, calendário da Raposa com o Grêmio amanhã 9h no Gigante da Pampulha, depois Bragantino, que tá ali na parte de baixo da tabela, aí pega o Palmeiras, que hoje disputa o título, e fecha contra o Juventude no Alfredo Jaconi, correto? Exatamente. Essa é a sequência do Cruzeiro em relação ao Brasileirão, o que vem pela frente. Ô, Rafa, deixa eu trazer uma informação, inclusive tá no nosso itatiaesporte.com.br. Goleiro do Cruzeiro se pronuncia
após vídeos de casamento viralizarem. O que aconteceu? O goleiro Anderson, ele se pronunciou na manhã de hoje, após os vídeos aí da festa do casamento dele com a Amanda Paixão, viralizaram nas redes sociais, é aquela coisa, né? Se ganha, eu tava comemorando, tava de boa, se perde, a torcida fica brava, né? E isso aconteceu. Muitos torcedores reclamaram aí do elenco ter se reunido para festejar, pouco depois da perda do título da Copa Sul-Americana. Enfim, e aí eu vou trazer aqui as palavras do Anderson neste post que ele fez nas redes sociais. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como todos sabem, eu e a Amanda casamos ontem. Palavras do Anderson, né? Estão começando a circular vídeos onde estamos curtindo na festa, esse momento único na nossa vida com os nossos convidados. Infelizmente, sábado tivemos uma derrota que vai doer para sempre e também, infelizmente, vamos ter que conviver com ela para sempre. Essa derrota junto com a dor. Quase acabou com o meu casamento, que estava marcado há 4 meses. Naquela época teríamos 2 vitórias seguidas ganhando do Juventude 2-0 e do Botafogo de 3-0. Não tínhamos nem jogado o primeiro jogo das oitavas contra o Boca ainda. E aí ele vai falando, Anderson, você poderia ter marcado para uma outra data que não fosse perto da final? Quando estávamos procurando uma segunda-feira do fim da temporada, o dia que mais estamos em casa. Naquela época eu não me atentei que seria 2 dias depois da final. Vacilo nosso. E quando me liguei, tive que manter a data e acreditando que chegaríamos à final e seríamos campeões. Com tudo isso, algumas pessoas acham que não podemos ter o direito de comemorar esse momento único na nossa vida, mesmo com essa dor. Às vezes somos obrigados a esconder a nossa dor para continuarmos criando nossa história. Em respeito à nossa torcida, fica aqui meu esclarecimento. Dias melhores virão. Foram as palavras do Anderson em relação a toda essa questão que foi criada também. Todo mundo recebeu. A torcida chateada, todo mundo triste e tem jogador comemorando. Então foram as palavras do goleiro do Cruzeiro. Mas, Nath, é complicado, né? Porque a gente sabe que muitas coisas que o jogador faz fora de campo, quando ele tá abusando, ele tá pisando na bola, isso vai refletir, obviamente, dentro de campo na performance dele. Mas aí, gente, é uma coisa da esfera pessoal do cara. O casamento já estava marcado. É uma situação complicada, até mesmo da gente comentar, porque daqui a pouco, se a gente fala que estava certo de manter a data do casamento, vão falar que a gente está compactuando com a festa dos caras do Cruzeiro. Mas a turma tem que ter também um pouquinho de bom senso, né? Desmarcar um casamento, gente, você não desmarca, muda a data de festa em cima da hora, não. Com tudo pago e tudo mais. E aí o Anderson tendo que se explicar nas redes sociais por conta de tudo que está acontecendo, Nath. É uma situação delicada da gente avaliar, porque é muito difícil, né, Rafa, ditar regras no que diz respeito à paixão, ao sentimento das pessoas, do torcedor. E o torcedor do Cruzeiro tá machucado, tá chateado. Eu não gosto de dizer aqui o que as pessoas devem ou não fazer, o que o torcedor deve ou não sentir. Mas como você disse, eu repito a palavra, é importante ter um pouquinho de bom senso. O fato do Anderson ter comemorado o casamento e os companheiros de profissão dele terem participado desse momento não vai mudar o que aconteceu no sábado, nem se o Cruzeiro tivesse ganhado e nem pelo fato de ter perdido, né? E assim, no final das contas, ali eles são jogadores de futebol, mas são amigos. Se você se casar, se o Alê se casar, se eu me casar, vocês vão participar desse momento. É natural que outros atletas estivessem presentes. Então, assim, é complicado, a gente entende o torcedor ficar chateado, mas é necessário ter um pouquinho de bom senso, que tenha também a esfera, a vida pessoal. Ele disse, talvez poderia ter se atentado melhor a não colocar o casamento próximo de uma data tão importante, até por desvio de foco, enfim, concentração, e para evitar que esse tipo de coisa aconteça caso a derrota viesse, poderia. Eu acho que o jogador tem que se resguardar de todas as formas possíveis, até para isso, sabe, Rafa? Até para evitar esse tipo de situação. Mas já que não se resguardou, também não dá para ficar crucificando o cara porque ele casou depois do time ter perdido, também, né, Rafa? Vou te falar que fase o Anderson, hein? 2 notícias ruins uma vez só, porque isso, Ale. Perdeu a final e ainda casou. Que isso, Ale, casamento é bom. Mas no próximo casamento ele aprende a marcar outra data, no próximo. Eu já tô no 3º. Conselhos matrimoniais com Ale Oliveira. Casou e ainda perdeu a final, aí é loucura. Casamento é bênção, rapaz. Para com essa conversa, senhor. Não é não, parceiro? Claro. Vou falar nisso, um beijo. Um beijo pra Mara Bianchetti. Esse claro saiu meio titubeante. Inclusive ontem recebeu o prêmio de a mais admirada no jornalismo econômico. Boa. Parabéns pra Mara, esposa do Pance. Então, o Cruzeiro que tem essa missão aí contra o Grêmio. E, Rafa, deixa eu só trazer uma informação também, só para fechar essa primeira, daqui a pouco eu trago outros detalhes do Cruzeiro, mas só falar do time sub-20, né, que vai disputar a Copa São Paulo. Então,
na vida do Cruzeiro aí na Copinha, a sede vai ser São Carlos, e aí o Cruzeiro vai enfrentar o próprio São Carlos, óbvio, né? O Imperatriz e o Real Brasília nessa primeira fase. O Cruzeiro que vai se preparar para essa disputa. Alguns jogadores que também trabalham no time principal, fazem ali alguns treinos com o time principal. Vamos lembrar, né? Kaique Kenji tem idade para disputar essa copinha. Sim. E ele foi alçado ao time ali no segundo tempo do Diniz, ali no segundo tempo da partida, mas ainda é um atleta que pode disputar a Copa São Paulo. Vamos ver como é que o Cruzeiro vai fazer em termos de organização para esse time principal e também para os meninos da base, pensando também na disputa da Copa São Paulo. Rafa. Vamos nessa, para o segundo tempo do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes. Emerson Pansieri está de volta. Olha só, Rafa, deixa eu trazer informação de mercado aqui, porque o Cruzeiro está próximo de anunciar de forma oficial a contratação do Christian. Acho que é assim que bater aí o fim do Campeonato Brasileiro, vai ser a primeira contratação anunciada pelo Clube Celeste. Entre as partes está tudo certo, o jogador chegando à Toca da Raposa, é um meio-campista que sabe jogar, né? Tem essa característica de chegar com força na área ao contrário, no lado contrário de campo, enfim, é um atleta que está sendo monitorado pelo Cruzeiro há bastante tempo. Me recordo que desde a época do Ronaldo Fenômeno, na época ele até chegou a fazer contato com o Cruzeiro fez contato com os empresários, não evoluiu, ia parar no Bahia, não foi, mas tá aí, né? Vai ser jogador do Cruzeiro com certeza para a próxima temporada. Cruzeiro quer um zagueiro, quer um lateral direito, também olha um lateral esquerdo e olha 2 atacantes, né? Então, esse é o mercado do Cruzeiro e eu falo do Gabigol naquela linha que eu trouxe há cerca de 2-3 semanas. O Cruzeiro fez a sondagem, mostrou que pode ser o plano de voo do Gabigol no Cruzeiro. Você vai ganhar isso, vai ser isso, a linha de trabalho vai ser essa. Só que tem que ter o aceite do jogador, né? Ele tem todo o direito do mundo de avaliar propostas, avaliar outras situações, mas o Cruzeiro tá aí, ninguém fala de maneira oficial sobre esse assunto. O Cruzeiro não declara as situações, detalhes sobre o Gabigol, mas é um nome sim que interessa ao Cruzeiro e quem sabe pode chegar assim à Toca da Raposa. Tá aí, transparência também por parte da Raposa em termos da eventual contratação do Gabriel Barbosa. Certamente o Gabigol seria um reforço de peso aí no time do Cruzeiro.